Cara, eu precisei de alguns dias pra vir aqui gravar esse vídeo porque esse documentário mexeu muito comigo e me fez pensar em muitas camadas da minha existência enquanto negro no Brasil e o quanto realmente a nossa história foi apagada ao longo dos anos. E eu só tenho a agradecer o Emicida por essa experiência e por essa aula. Amarelo é Tudo Pra Ontem é o documentário do Emicida que conta os bastidores de um show dele no Teatro Municipal de São Paulo, passando pelo processo de composição do Amarelo, que é o último disco dele, vencedor de Grammy, e que é um disco incontestavelmente grandioso para a cultura brasileira, um dos grandes discos dos últimos anos. Mas aqui, enquanto filme, ele realmente vai para um novo nível. Ele conta a história da cultura brasileira e é uma história que a gente não viu ser contada nos livros de história. E isso é muito doido, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que eu senti todo o amor que ele passa nesse filme e toda a grandiosidade dele como artista e como ele consegue colocar a gratidão dele por todos esses artistas que ele retrata no filme, eu também senti raiva, tá ligado? Eu senti raiva porque eu não conhecia essa história, eu não conhecia muitas das histórias que ele conta nesse filme, a história do negro no Brasil. E uau, fazer isso com o cinema e pegar e contar essa história é realmente algo grandioso e que mexeu comigo em muitas camadas. Ele já começa o filme literalmente listando o processo do negro no Brasil desde a abolição da escravidão de uma forma que funciona para contar essa história para o resto do mundo. E estando numa plataforma como a Netflix, que está em vários países, realmente é a chance de muita gente conhecer a história do negro no Brasil. Ele começa dizendo que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão e a partir daí começa a entrar cada vez mais até chegar em São Paulo, na origem das periferias e na importância do hip hop para a cultura negra. E isso só para início de conversa, né? Porque a partir daí, realmente o filme consegue transitar entre o processo de produção do disco dele e passar por faixa a faixa e como ele homenageia grandes artistas e a ligação dele com esses grandes artistas, enquanto costura com toda a história negra, passando pela música, pelo cinema, pelo hip hop, pelo samba, por várias vertentes da cultura negra, declarando que realmente o negro é fundamental para a cultura do país. A gente está falando de um disco e de um documentário que homenageia nomes como Wilson das Neves, Ruth de Souza, Lélia Gonzalez, vários nomes que foram silenciados e não tiveram a visibilidade que mereciam ter na história do país. E quando eu menciono aqui livros de história, é realmente sobre o que eu aprendi na escola, sobre o que me foi passado. Porque ele fala no filme de coisas que eu aprendi na escola, como a Semana de Arte de 22, mas a escola não me ensinou sobre a origem do samba e como aquilo ali começou naquele mesmo período e foi tão revolucionário quanto artisticamente. Eu acho muito especial que isso vai passando pelo filme inteiro, sem querer desmerecer o trabalho dos brancos que foram reconhecidos ao longo dos anos. Ele é doce com essas histórias. Ele é doce com Tom Jobim, que é esse expoente da bossa nova, ao dizer que ele mesmo reconhecia Johnny Alf como o precursor disso tudo. Assim como colocar a Fernanda Montenegro no disco para fazer uma grande homenagem a Ruth de Souza, sendo que a Fernanda Montenegro é essa atriz que é mundialmente reconhecida, tem um talento incontestável, mas a Ruth de Souza meio que ficou perdida no tempo. E ele faz uma homenagem linda a ela nesse filme, mostrando realmente várias caras que o Brasil não reconheceu e não deu, na verdade não reconheceu, mas que não deu o devido valor que merecia como operários e construtores da cultura brasileira. E agora, trazendo pela minha experiência pessoal, eu sempre me incomodei muito sobre como eu consumo a história do negro dos Estados Unidos e como eu aprendo muito mais sobre ela, sobre a riqueza dos filmes que eu assisti, enfim, que abordam desde a escravidão até eventos políticos muito importantes. Eu sei quem é Martin Luther King, eu sei quem é Malcolm X, eu sei quem é Angela Davis, e ao mesmo tempo eu ficava assim, cara, mas por que eu não sei esses nomes do Brasil? Por que eu não sei sobre essas pessoas, tá ligado? E o Emicida chegou de bobeira quando eu fui ver um documentário sobre o disco dele e me apresentou. Sabe? Isso é muito louco. E tem ali a própria Angela Davis dizendo, cara, por que vocês me colocam como ícone se vocês têm a Lélia Gonzalez? E mano, agora eu sei de fato quem é a Lélia Gonzalez. Pode ter sido ignorância da minha parte nunca ter ido atrás, mas eu nunca precisei ir atrás de descobrir quem é a Angela Davis. Eu assisti a um documentário e eu de cara soube e pude pesquisar sobre ela. Essas coisas sempre chegaram em mim.
A cultura negra dos Estados Unidos sempre chegou em mim com muito mais facilidade do que a minha própria cultura. E ele fala sobre isso nesse filme de uma forma que, cara, olha só essas pessoas, olha só como essas pessoas são importantes e são determinantes para que a gente esteja aqui hoje no Teatro Municipal de São Paulo, celebrando a cultura negra. É lindo de ver. E é isso, ao mesmo tempo eu senti essa raiva, porque, cara, por que essas histórias não estão nos livros de história? Por que essas histórias não estão no colégio passando? E ao mesmo tempo é uma coisa linda de ver que esse filme existe e que eu espero muito que esse filme seja passado nos colégios, porque, sei lá, a minha relação com o cinema dentro das escolas sempre foi muito forte, assim. Por mais que o professor me passasse uma grande aula sobre um tema, sempre que ele botava um filme, você consegue se relacionar mais com aquilo. Então, a importância desse filme passar nas escolas e celebrando a cultura negra com tanta veracidade e de uma forma tão didática é gigantesca, sacou? Porque ele fala de uma forma que você consegue se conectar com quem tá fora do país, se conectar com os brancos do país, porque ele não dá um tom que afasta nada e aproxima, e ele consegue se conectar com os pretos também. Eu assisti ao filme e eu aprendi muito sobre a minha cultura. E o filme faz isso tudo muito bem, com uma pesquisa bizarra de imagens históricas, misturando com ilustrações, com imagens desse DVD lindamente captadas no DVD. Quem será que se conecta com a palavra DVD hoje em dia? Enfim, com imagens desse show lindamente captadas no Teatro Municipal de São Paulo, colocando, por exemplo, imagens de arquivo do Movimento Negro Unificado com a presença deles no Teatro Municipal de São Paulo, celebrando a cultura negra e sendo homenageados pelo impacto e pela relevância, a importância que eles tiveram para que aquele evento estivesse acontecendo. É de arrepiar, é de emocionar. A forma como a composição das músicas dele acontece e como ele coloca isso na parte de produção é linda. A homenagem dele ao Wilson das Neves. Tem passagens que são tipo... Putz, de você querer tatuar o teu corpo, tá ligado? Tudo aquele lance de você dar flores para as pessoas enquanto elas ainda podem cheirá-las, tá ligado? Para quem você admira. Isso é tipo... Uou! Isso é lindo! Cara, que poder que é o Emicida. Eu já admiro ele há muito tempo, já me inspiro nele há muito tempo, e é muito importante uma figura como ele estar realmente abrindo portas para que outros negros sintam a dimensão que tem dentro de si. Certamente me transformou e certamente vai transformar várias pessoas que assistiram. E pra mim o maior trunfo do Amarelo é Tudo Pra Ontem, é essa metalinguagem de ser um produto cultural tão rico, contando a história através de outros nomes da cultura. Por exemplo, quando ele vai falar sobre Tebas, ele menciona o samba enredo do Geraldo Filme, que foi o que fez com que ele descobrisse a história de Tebas. E esse filme nada mais é do que isso. A cultura, é o cinema servindo como essa poderosa ferramenta de informação. Eu tô descobrindo a minha cultura através do cinema. E ao dizer o quanto essa cultura é importante, ele faz um posicionamento político muito forte diante de um país que está cada vez mais deixando a cultura morrer. Então, a cultura preservou a nossa história e fez muito mais do que esses livros de história fizeram, porque esses livros não contam a história negra como ela deve ser contada. A gente tem história de escravidão, a gente tem história de Zumbi dos Palmares, mas a gente não tem história de Lélia Gonzalez, a gente não tem história de movimento negro unificado, a gente não tem isso nos livros de história como deveria ser retratado. Eu, pelo menos, não tive. Eu espero que hoje em dia isso tenha mudado de alguma forma. Mas Amarelo é Tudo Pra Ontem, é um filme importante, é necessário, mostra a grandeza do Emicida como artista, como produtor cultural e como figura realmente política dentro desse país. Ele tá ali ocupando vários lugares que a gente nunca ocupou o tempo todo, ao ser um apresentador de TV, ao ocupar as passarelas de moda, ao ganhar um Grammy pelo álbum dele e tantas outras formas que ele se faz relevante nos dias atuais. Com certeza, Amarelo é Tudo Pra Ontem é um filme que vai ecoar por muito tempo através do olhar de cada pessoa preta que assistia a ele e se sentia inspirado a produzir e a criar e a ser mais do que a história fez com a nossa própria história. Não sei se isso ficou confuso, mas uau, são muitos sentimentos e eu tô aqui realmente para celebrar esse filmaço do Emicida. Obrigado por Amarelo e é isso.
Se você gostou desse vídeo, peço pra você me acompanhar nas redes sociais. Eu tô lá como Caio Muniz, Twitter, Instagram, onde mais você puder buscar. Eu tô no YouTube. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e, enfim, acompanhe toda a minha produção aqui também. Eu me sinto mais inspirado. Eu espero que você se sinta mais inspirado com o Amarelo. E me diz nos comentários o que você achou do filme, como ele te tocou. Beleza? Eu fico por aqui e... Obrigado, Emicida. Valeu mesmo, cara.